Fala galera, vamos continuar aí, brincadeira de sempre. Falando agora da função modular. Ela tem esse nome porque ela vai trabalhar com a ideia de módulo. E módulo na matemática é tamanho, comprimento. Então a gente entende que nunca algo que está tratando de um módulo poderá ter valores negativos, porque não existe nenhum comprimento que seja um tamanho negativo. Fulano é tão baixo que ele tem menos 20 centímetros. Então, qualquer que seja o valor tratado por módulo, ele vai ter um valor positivo. Então, função é uma lei ou regra que associa cada elemento de um conjunto A um único elemento de um conjunto B. Sempre a gente está revendo essa ideia aí de definição de função. O conjunto A é chamado de domínio da função e o conjunto B, contradomínio. Também uma ideia da definição de função que a gente já viu nas outras funções que nós estudamos. A função modular é uma função que apresenta o módulo na sua lei de formação. De maneira mais formal, podemos definir função modular como f de x é igual módulo de x, ou y é igual módulo de x. Módulo, o símbolo são essas duas barras, tá? Então, tudo que estiver entre essas duas barras, a gente diz que é o módulo do que está dentro ali, no caso x. A função f de x igual a módulo de x apresenta as seguintes características. F de x igual a x se o x for maior ou igual a zero. Então, se o x for maior ou igual a zero, a gente não precisa fazer nada. É só considerar o x como ele mesmo. Ou o f de x vai ser igual a menos o x se o x for menor do que o zero. Tá? Então, imagina o seguinte, que eu tenho ali para f de x, eu acho um valor de x igual a menos 5. Então, quando isso acontecer, eu preciso garantir que esse menos 5 se transforme em 5 positivo. Porque do zero até chegar no menos 5, eu percorro uma distância de 5 unidades. Lembra que eu falei que módulo é tamanho? Então, é o tamanho que eu preciso para chegar de um lugar a outro. Então, se esse valor é negativo, eu inverto o sinal da minha função. Essas características decorrem da definição de módulo. Exemplo 1. Construa o gráfico da função f de x igual a módulo de menos o x. Olha lá, para tratar a solução. Primeiro, a gente vai analisar o gráfico da função acima. Se a utilização do módulo na sua lei de formação, ou seja, vamos fazer o gráfico de g de x igual a menos x. Tá? A gente elimina ali o módulo, trabalha a função, e aí o módulo presente na lei da função faz com que a parte do gráfico que se localiza abaixo do eixo x reflita no momento em que toca o eixo x. Mas por quê? Simples. A parte do gráfico abaixo do eixo x representa os valores negativos para y. E como o módulo de um número é sempre um valor positivo, o gráfico da f de x, como módulo de menos x, fica da seguinte forma. A primeira situação ali, primeira figura, que a gente tem aquela linha vermelha que atravessa ali
na origem e vai até a parte de baixo, no caso ali no quarto quadrante, e o segundo caso, depois que a gente interpreta a questão do módulo. Você tem uma linha azul rebatida do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Tá? Ela fica espelhada do quarto quadrante para o primeiro. Essa linha azul. Então, ao invés da gente ter uma reta decrescente, a gente passa a ter o gráfico como se fosse um V de Vinícius. A parte do gráfico que está azul é a parte que sofreu a ação do módulo. Nós vamos ver isso também para funções do segundo grau. Tá? Ali, ó, construa o gráfico da função f de x do módulo de x ao quadrado menos 3x. Tá? Se a gente não considerasse o módulo, ficaria de acordo com essa primeira figura aí. Uma raiz é o 0, a outra raiz é o 3, e ficaria essa parábola com concavidade para cima, como está nessa primeira figura. Se a gente fizer, como eu disse lá, primeiro a função normal, depois eu inverto o sinal da função, e aí eu teria esse segundo gráfico aí de baixo, que como eu inverti a função, eu vou ter a concavidade para baixo. Seria esse segundo caso aí. E para o caso do módulo, né, se a gente unir as duas partes, a gente tem essa figura aí, que é a terceira figurinha, essa mais à direita. Essa seria a função do gráfico x ao quadrado menos 3x, tratando ele com módulo. Tá? O que a gente precisa entender? Que o gráfico de uma função modular nunca vai ter nenhum pedaço abaixo do eixo x. Sempre ela vai ser rebatida para cima. Exercício, página 13 e 14. Ok? Gente, esses exercícios precisam ser feitos. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Até a próxima.